Eliú havia entrado na discussão sobre a questão da retribuição de Deus, aquela discussão que tinha sido estabelecida entre Jó e seus três amigos, Elifaz, Baldade e Sofar. Eliú vinha, num primeiro momento, repreendendo tanto Jó quanto os amigos pelas considerações que haviam feito e porque, no entender de Eliú, eles haviam considerado Deus culpado de punir injustamente uma pessoa inocente. Na parte final do capítulo 36 e no capítulo 37, Eliú faz um grande hino em que ele exalta a sabedoria e o poder de Deus. Numa primeira parte do hino, ele vai invocar as realidades cósmicas, as realidades do mundo, da natureza, para mostrar como Deus é poderoso e como Deus é sábio ao ter criado todas essas coisas, né, como as coisas estão no seu lugar. Na leitura desse trecho, a gente percebe que Eliú se concentra principalmente em grandes fenômenos da natureza, como a chuva, como as nuvens que não caem do céu, como os trovões, né? Nos trovões Eliú vê a voz poderosa de Deus que fala. Essa exaltação da sabedoria e do poder de Deus nem são novidade no livro de Jó. Né? Em partes anteriores, os amigos de Jó já tinham falado disso e o próprio Jó tinha reconhecido a imensa sabedoria de Deus, a indiscutível sabedoria de Deus. Então isso não é muito novidade, não. Mas Eliú se concentra nisso como meio de provar que não se discute com Deus. Deus é sábio, de alguma maneira ele está conduzindo as coisas e não se deve discutir com ele. Mas tem dois pontos muito importantes para a leitura deste trecho. Eliú diz: lembra-te de celebrar suas obras, todos as contemplam. Esse é um ponto muito importante que vem desde o primeiro capítulo do livro do Gênesis. Em muitos povos, esses fenômenos da natureza eram considerados divindades. Né? Alguns adoravam o sol como um deus, o trovão como um deus, ou havia o deus do trovão. E a Sagrada Escritura sempre mostra: isso tudo é criatura de Deus, é obra de Deus, não são deuses. Né, mas sim realidades criadas por Deus e que estão sob controle de Deus. Né? Portanto, os judeus e nós cristãos não adoramos a natureza nem fenômenos da natureza. Esse é um ponto muito importante que se destaca no hino de Eliú. Né? Esses fenômenos todos sempre apresentados como obra da sabedoria de Deus. Também diz Eliú que Deus faz com que as chuvas acertem, como açoite se não obedecem, ou como favor. Nós vemos que na sua manifestação antes disso, Eliú já vinha dizendo que Deus manda castigos como forma de chamar a atenção para o pecado. Agora ele observa isso, falando da chuva, não é só sobre a chuva, podemos ver isso em outros pontos desse hino, mas aqui sobre a chuva ele diz: olha, a chuva ela vem, ela irriga o solo, ela enriquece e torna a plantação possível, os frutos possíveis. Mas a chuva também muitas vezes arrasa, destrói, arrasta coisas. Então ele enxerga também na natureza como um sinal de que Deus pode punir ou de que Deus pode premiar. E novamente, então, com base nisso, ele vai convidar a acolher a vontade de Deus para receber as coisas como bênção. Isso nos remete a uma expressão usada por vários profetas. Joel foi o primeiro, Naum, Malaquias também usam, o livro do Apocalipse vai usar, que é a expressão a ira de Deus. Né? Não se entende nos profetas que ira significa que Deus tenha raiva ou que Deus se desforre de alguma coisa. Não nesse sentido, mas no sentido de que quando Deus se manifesta, quem reconhece Deus, quem está do lado de Deus, quem vive a vontade de Deus, recebe isso como uma graça, como um dom. Mas quem está distante de Deus, quem recusa Deus, recebe essas manifestações como ira, porque para a pessoa vai ser um incômodo, vai ser uma dor. A gente nota então um pouco já esse sentido aqui na expressão de Eliú. No finzinho do capítulo 37, Eliú ele havia começado a se referir a Jó, dizendo: olha, Jó, veja todas essas coisas e reconheça que você não pode discutir com Deus. E conclui: não podemos alcançar o Todo-Poderoso, sublime em poder, rico em justiça, não viola o direito. Nota como que Eliú tira daqui: se Deus
é poderoso. Se Deus é capaz de todas essas coisas, não podemos acusá-lo de violar o direito, de ser injusto.